cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Aqui é o Daniel e hoje, domingo, é dia de histórias da cerveja. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os guias de estilo. Uma coisa bem simples aqui, resumida. Eu sei que para muita gente guias de estilo não é nenhuma novidade, você já conhece, já participa de concurso e tudo mais, mas para muito cervejeiro iniciante aí, ou para quem ainda está pensando em começar a fazer cerveja, guia de estilo ainda é uma novidade. Às vezes algumas pessoas nem conhecem, e também falar de estilos de cerveja pode soar um pouco estranho para algumas pessoas. E o objetivo desse vídeo é justamente isso, dar uma desmistificada, mostrar qual que é o objetivo, o que tem por trás, para que servem esses guias e como que a gente pode tirar proveito deles. Basicamente é isso. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é cerveja e por que a gente precisaria de guias de estilo de cerveja. Então, quando a gente está falando de cerveja, nada mais é do que a gente fermentar, através das leveduras, um mosto doce criado a partir de malte com adição de lúpulo durante a fervura. Parte do nosso processo normal. Então, sempre que a gente tiver um mosto doce vindo de maltes, tanto de cevada quanto de outros ingredientes também, que a gente adiciona lúpulo, que a gente fermenta com leveduras, a gente vai ter uma cerveja, certo? Então, precisa ser um estilo ou outro? Não, não necessariamente. A gente precisa ter uma cerveja. Só que o que acontece? A gente pode ter diversas combinações, tanto de ingredientes quanto de processo, no modo como a gente faz a cerveja, e a gente tem aí uma infinidade de resultados. E como que a gente se comunica? Como que a gente entende? Quando você entrega uma cerveja para alguém degustar, ou quando você vai consumir uma cerveja, o que você espera daquilo ali? Pode ter, de fato, uma variedade muito grande. E os guias de estilo servem justamente para isso. Os estilos de cerveja servem para que a gente consiga entender que tem uma troca, uma comunicação entre quem está entregando a cerveja e quem está consumindo a cerveja. Isso falando de estilo de cerveja. E os guias de estilo seria um método aí estruturado para poder categorizar e descrever cervejas. Então, a gente tem algumas regras, tem uma nomenclatura específica, uma maneira certa de falar, uma linguagem própria, que a gente define as características sensoriais de uma cerveja. E, claro, às vezes também associada com onde ela é feita, qual o processo, tudo mais, que faz com que a gente entenda o que a gente vai consumir, por exemplo. Então, quando a gente tem essa facilitação de conversa, por exemplo, faz com que, se você chegar, por exemplo, num bar e pedir uma IPA, você sabe que vai chegar uma cerveja amarga para você. Ou, se você chega e pede uma Stout, vai chegar uma cerveja escura. Então, fica mais simples do que essa conversa, né? Vamos supor que você está lá na Bélgica, você chegou lá num bar lá também, num pub lá na Bélgica e pediu uma triple. Se chegar uma cerveja marrom, você sabe que a cerveja está errada. Então, esse tipo de categorização vai fazer com que a gente consiga entender melhor, se entender, tanto de um lado quanto do outro. Basicamente, essa é a função. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que primeiro existe a cerveja, para depois existir o guia. Não é o contrário. A gente, claro, às vezes como cervejeiro em casa, a gente, vou fazer uma cerveja. Qual? Pega o guia, eu sempre recomendo isso também, pega o guia, vê o estilo e segue o estilo para chegar na cerveja. Mas esse estilo só existe hoje porque ele vem de uma questão histórica de uma cerveja que era fabricada. As pessoas simplesmente fabricam cerveja e, com base nas características, foi criado ou desenvolvido aí, e estruturado de uma forma onde fosse criados estilos de cerveja diferentes. E a gente tem diversos estilos, centenas de estilos espalhados pelo mundo, algumas nomenclaturas diferentes, e que isso às vezes pode complicar um pouquinho também. Boa parte do que a gente tem hoje, a gente tem graças aí às publicações, livros, tanto do Michael Jackson quanto do Fred Ecker, que serviram aí como referências mesmo para a gente, para começar a criar essa cultura de segmentar os diferentes estilos de cerveja em estilos, para que, claro, ficasse mais fácil de a gente entender. Mas agora falando com relação aos guias de estilo propriamente ditos, os mais famosos que a gente tem hoje no mundo aí, eu diria que é o BJCP e o Brewers Association. Basicamente, eles foram criados para coordenar ou para estruturar concursos cervejeiros. Esse é o objetivo da existência desses guias. A gente utiliza eles para nortear a gente, claro, quando a gente está fazendo cerveja, mas a criação deles foi para ter uma conversa entre julgadores, os juízes, e os julgados. São os cervejeiros que mandam suas cervejas para ter esse link, saber o que um quer e o que o outro precisa avaliar. Basicamente seria isso. A diferença entre eles, BJCP vai ser para concurso de caseiro, enquanto o Brewers Association vai ser para concurso comercial, cervejas artesanais aí, tá? Basicamente essas duas diferenças. E por que a gente precisa do guia? Então, vamos supor que a gente está rolando aí um concurso. Como que seria o julgamento de um juiz para uma cerveja? Se não tivesse uma regra, um regramento, que é o que o guia de estilo vai trazer, basicamente ele avaliaria uma cerveja com base na sua avaliação pessoal, se ele gostou da cerveja, se não, se aquela cerveja está legal, e seria muito arbitrário. Então, quando a gente tem um guia,
ele tem, claro, quando ele conhece, ele entende sobre cerveja, ele tem todas as características, né, estudou para isso, e ele sabe as características que ele tem que esperar naquela cerveja que ele está avaliando, independente se seja um estilo que ele gosta mais ou menos. E isso faz com que, da mesma forma, o julgado, né, o cervejeiro, ele vai fazer uma cerveja, por mais que ele não goste, mas se ele quiser participar de um concurso de um determinado estilo, ele vai produzir uma cerveja com as características que aquele estilo pressupõe. E assim tem essa conversa. Então, basicamente, o juiz sabe o que o cervejeiro quer, o cervejeiro sabe o que ele precisa apresentar para o juiz, e daí é um julgamento mais justo, vamos dizer assim, não seria tão arbitrário quanto o juiz gostou ou não gostou. Basicamente, isso ficaria no gosto pessoal, se fosse sem guia, tá? E aí, pra gente que é cervejeiro caseiro, participando ou não de concurso, preciso seguir um guia de estilo? Não precisa seguir. Você pode fazer uma cerveja do seu jeito, cerveja que você quiser, não precisa necessariamente estar atrelada a um guia de estilo. É válido fazer qualquer tipo de cerveja, tá? Já tive muita conversa, mas eu quero aproveitar uns ingredientes que eu tenho aqui, vou fazer com esse malte, com esse lúpulo, com essa levedura. Qual é o estilo que vai ser? Bom, talvez você vai, de acordo com os ingredientes, você descubra algum estilo que realmente se enquadre melhor, ou mais ou menos, tá? Mas não necessariamente você precisa estar dentro de um estilo. Pode ser que seja diferente, tá? Pode ficar fora de um estilo. Esses dias mesmo me perguntaram, Daniel, eu tenho aqui 5 kg de malte Pilsen, vou usar, eu não lembro quais eram os lúpulos, mas eram 2 lúpulos americanos e tem o S05. Qual é o estilo que vai dar? Cara, bom, vamos pensar. Pilsen, tá, só malte base, vamos um pouco mais para frente, levedura vai ser o S05, então é uma ale, então você vai fazer uma ale com um malte só Pilsen, tá, só malte base, então não vai ter característica maltada para a gente de repente trazer de cor e tal, para pensar num outro estilo de cerveja. Lúpulos americanos, bom, então americanos, American Ale, você pode chamar disso. De repente pode ficar um pouco fora do estilo por causa de cor e etc. Mas basicamente esse é o estilo. Claro que se você quiser mandar para um concurso cervejeiro, você não vai pegar simplesmente esses ingredientes. Mas não impede, óbvio, que você faça essa cerveja, tome, deguste e seja muito gostosa. Aproveite aqueles ingredientes. Pode fazer sem problemas, tá? Então basicamente é isso. Quando a gente está falando de concurso, aí sim, você precisa seguir um estilo. Não basta a cerveja ser boa. Inclusive, eu já tive uma discussão em uma mesa de julgamento, discussão no bom sentido, assim, porque a gente estava analisando uma cerveja que estava muito boa. O juiz disse, cara, a cerveja está muito boa, ela tem que levar uma nota bem legal, tem que ir pra frente, que ela está muito legal. E eu reconheci, cara, mas ela está fora do estilo. O amargor dela aqui não está legal, ela tem esse caramelo aqui que não é para essa cerveja, então ela está fora de estilo. E um juiz de um lado, não, mas a cerveja é boa, tem que dar um valor para isso. Assim, tudo bem, mas como tu está mandando uma cerveja para um concurso e dentro do guia de estilo ele preconiza algumas características, o juiz tem que pensar nas características. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? E não necessariamente no sabor, se está boa ou se não está boa. Então a gente ficou um pouco nesse impasse, a gente resolveu tudo depois, mas que o simples fato, não é porque ela está muito boa que ela vai ganhar um prêmio. Se a gente está falando de concurso, o cervejeiro tem que ter habilidade para trabalhar dentro daquele estilo. Se ele, claro, ele está fazendo uma cerveja para entregar para as pessoas consumirem, aí ele tem total liberdade. Agora, dentro de um estilo, dentro de um concurso, ele tem que seguir o estilo para que esse julgamento possa ser mais certo, para que não tenha justamente isso que eu falei antes, esse gosto pessoal. Como eu gostei da cerveja, ela vai ganhar uma nota boa. Se de repente se eu não gostei, não é tão boa. Não, se está dentro do estilo, ganha nota boa. Se não está, talvez não tanto. Quando tem defeito, claro, daí sempre vai baixar um pouquinho, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse breve aqui relato sobre o que é, como funcionam os guias de estilo, como que a gente pode tirar proveito deles. Como eu sempre falo, recomendo que principalmente para quem está começando, siga os guias de estilos ou até receitas prontas dentro de alguns estilos para você ter mais sucesso e conseguir acertar, até para poder avaliar se o que você chegou ao resultado está condizente com aquele estilo previa, assim, para daí você conseguir ver onde pode ajustar. Isso é tudo muito válido, tá? Então já sabe, se gostou, deixa o seu curtir, se inscreva no nosso canal se ainda não está inscrito e deixa o seu comentário aqui para a gente discutir sobre esse assunto, ok? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!